quando eu vejo esse conceito de cidade inteligente, na década de 70, eu vou ser meio chato aqui agora, viu, pessoal? Meio acadêmico. Na década de 70, tem um instituto lá em Londres, que eu tive a oportunidade de visitar há um tempo atrás, chama Instituto Tavistock de Relações Humanas. E eles foram os propositores de um negócio chamado sistema sociotécnico, que é a junção. Eles disseram, não adianta você só olhar para a máquina ou só olhar para as pessoas, você tem que enxergar o sistema de uma junção entre pessoas e máquinas. Quando eu vejo a gente falando hoje aqui, por exemplo, de cidades inteligentes e campo mais inteligente, eu vejo um retorno a esse mesmo conceito, mas de uma forma a se considerar a adaptação. Eu estou falando de um profissional que vai precisar de muita habilidade de pesquisa, e quando eu digo habilidade de pesquisa, eu estou falando especificamente de raciocínio científico crítico. Porque ter um oceano de dados à minha disposição sem saber o que fazer com eles é um desperdício, né? Para que eu preciso, né, de todos esses dados se eu não sei como que eu vou tratá-los? Então, esse raciocínio científico crítico é imprescindível. Não somente isso, mas eu preciso também de conhecimento de política pública, eu preciso de conhecimento de comportamento humano. Então, eu vejo o profissional do futuro que vai trabalhar com essas cidades inteligentes como uma miscelânea entre ciência de dados, gestão pública, gestão privada e comportamento humano. Tem um autor chamado Richard Sennett, ele foi orientado da Hannah Arendt, e ele tem um livro, vocês me perdoem, mas eu não lembro o nome do livro em português, mas em inglês chama The Craftsman. E ele fala que quando a evolução humana vai acontecendo, o homem sempre foi sendo substituído por alguma forma de mecanização. O ponto de vista que ele tem, e que eu gosto muito, que é um ponto de vista, de certo ponto, otimista, ele diz que o ser humano ele não é nunca absolutamente substituído. O que acontece é que a gente começa a se preocupar com coisas mais abstratas e mais complexas. Então, tudo que é da máquina, eu posso substituir porque a máquina é uma substituição às coisas que desgastavam o corpo, né? Então, por exemplo, veja, as máquinas hoje que fazem a colheita. É fácil você dizer que a máquina substitui o humano, mas olha quanta gente que não precisa mais estar sob o sol, né, e fazendo uma atividade que desgasta o corpo muito. Então, ele tem uma visão que eu acho muito interessante, é que a gente se substitui, a gente se reinventa e a gente começa a se preocupar com coisas mais complexas. O cidadão, por exemplo, ele vai funcionar agora como um gerador de inputs, né? Como o Marcelo estava comentando aqui no sistema da Vega. Eu preciso dos inputs e o cidadão, ele vira um gerador de input. Então, eu vi um buraco na minha rua, eu vou lá e faço o input. Eu vi um poste que não está funcionando, eu faço o input. E aí, os governantes têm como função ir lá e resolver esse problema. Entretanto, para fazer isso, a gente precisa, do jeito que eu vejo, a gente precisa de um aumento de consciência coletiva nossa, né, enquanto humano. A gente precisa aumentar essa consciência coletiva para entender como é que a gente compartilha local, como é que a gente compartilha recursos, como é que a gente compartilha serviços. O que adianta eu ter um aplicativo magnífico no meu celular, que pode me ajudar muito, se eu tiver, por exemplo, gente depredando ainda escola pública, se eu tiver gente depredando orelhão, nem sei se existe orelhão mais, mas isso é um pouco da minha idade. Se a gente tiver gente depredando, né, o patrimônio público, então não tem outra saída do jeito que eu vejo, a não ser investir maciçamente em educação, em pesquisa, porque do mesmo jeito que as empresas vão precisar de seres humanos mais inteligentes, as cidades vão precisar de seres humanos mais inteligentes. A gente precisa de governantes que entendam o conceito de cidade inteligente e que estejam dispostos a abraçar esse conceito. Então, quando a gente olha, vamos olhar para todos os stakeholders que a gente tem numa cidade inteligente. A gente tem
hospital, a gente tem universidade, a gente tem um cidadão, vereador, prefeito, governador, a gente tem empresa privada. Se a gente não pensar um sistema que dê conta dessa cidade inteligente, só um investimento em tecnologia é desperdício de recurso. Se tem uma coisa que a gente sabe, que pelo menos eu sei, morando todo esse tempo aqui fora, é que o brasileiro, ele é uma mistura de criatividade e esforço. Entretanto, a gente nem sempre, ou muitas vezes a gente não tem um sistema que nos ajuda. E um sistema ruim, ele vai derrotar uma pessoa boa 100% das vezes. Então, o meu apelo e o meu desejo aqui para vocês, que são estudantes, que estão pensando no futuro, né, é que pensem, ao mesmo tempo que vocês pensem a tecnologia, vocês pensem o humano que vai usar essa tecnologia, que vai usar para o bem, que vai usar para o mal, porque sem essa ligação entre gente e tecnologia, a cidade inteligente vai ser só mais uma boa ideia que não deu muito certo.